Salve, salve, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de Física. Um abraço para você em qualquer lugar que você esteja. Pessoal, nessa e nas próximas aulas, eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões sobre gravitação universal. Um tema bem bacana, bem interessante aí para a gente discutir. As questões que eu vou trazer aqui hoje são da apostila aí do novo telecurso, a apostila atualizada, que eu compartilhei aí com os meus alunos do Centro de Excelência Miguel das Graças, e a gente trabalhou aí os conteúdos de gravitação na aula de hoje. Sem mais delongas, sempre deixando aí a mensagem, né, estudar a receita de sucesso. Eu sempre compartilho essa mensagem com vocês, e sem mais delongas, vamos aqui iniciar a resolução aqui das questões, né? Então, a primeira questão, nós temos aqui alguns dados conhecidos, né? Então, temos aqui o raio da Terra, a massa da Lua, o raio da Lua e a constante da gravitação universal, né? Aqui que o Newton trouxe para a gente, 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma quadrado. E aí a questão nos pede o seguinte, vamos a ela. Calcule os valores da aceleração da gravidade na Terra e na Lua. Lembre-se de como se fazem operações utilizando a notação científica. Não se esqueça de verificar as unidades. Em primeiro lugar, né, ele cita aqui a notação científica, e eu já destaco aqui para vocês que todos esses valores que ele trouxe aqui no início da questão estão escritos aqui em notação científica, que é essa maneira aí abreviada da escrita de números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Essa notação científica, só para a gente relembrar rapidinho, você vai ter aí um número que está entre 1 e 10, então ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, e esse número está multiplicando uma potência de base 10. Então perceba aqui que em todos os exemplos, olha, você vai ter aqui números entre 1 e 10, está aqui 6,37, 5,97, 7,4, 1,7, 6,7, e todos eles estão multiplicando aí, sendo multiplicados por uma potência de base 10. Então está aqui a potência, 10 a 6, 10 a 24, 10 a 22, 10 a 6 de novo, 10 a menos 11. Então, são exemplos aí de números que são escritos em notação científica. Em relação a esse número aqui, que eu falei que está entre 1 e 10, lembrando que ele pode ser igual a 1, mas nunca pode ser menor do que 1, e ele não pode ser igual a 10, ele está abaixo de 10, justamente para quê? Para que antes da vírgula eu tenha apenas um algarismo, né? E esse algarismo aí, que será de 1 até 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois da vírgula aí eu posso ter quaisquer algarismos possíveis, né? Mas antes da vírgula somente um algarismo, então ele vai ser compreendido entre 1 e 9, né? Vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9 antes da vírgula, né? Só para vocês terem uma noção, esse primeiro valor aqui, que é o raio da Terra, né, se fosse escrito de forma normal, ele teria essa magnitude aqui. Como ele tem uma potência de 10 elevado a 6, nós deslocaríamos essa vírgula 6 casas aqui para a direita. E aí ele ficaria assim, ó, 6, aí vai lá, né, 3, 7... Aí eu não tenho mais ninguém para pular a vírgula, né? Então eu vou acrescentando zeros. Então mais um zero aqui, então a vírgula já foi 3 casas. E aí eu coloco mais 3 zeros para ela ir às 6 casas completas, ela vem para cá. Então perceba que ela saiu daqui, veio para cá, e nesse total aí ela pulou 6 casas, né? E essas 6 casas correspondem àquele 10 elevado a 6 positivo. Daqui a alguns dias eu vou gravar uma sériezinha sobre notação científica, eu vou explicar mais a fundo essa parte para vocês, para deixar no canal aí para consulta, né? Mas isso eu já comentei aí em outras aulas nossas, que não foram gravadas, obviamente. Estou aqui apenas relembrando. Então, beleza. Então, ao invés de eu escrever aqui 6.370.000, nós escrevemos aqui
6,37 vezes 10 a 6, porque para efeito de cálculo isso aqui vai nos ajudar, vai se tornar a conta mais simples. E eu vou aplicar com vocês neste instante aqui as propriedadezinhas na hora de fazer os cálculos. Mas para isso a gente tem que entender o que a questão está nos pedindo. Ela quer que a gente calcule a aceleração da gravidade tanto na Terra quanto na Lua. Mas professor, para quê? A gente já sabe que na Terra vale aí 9,8 e a gente arredonda para 10. Beleza. São valores aí aceitáveis que a gente utiliza principalmente em questões de mecânica, né? Porém, a gente tem que descobrir aqui agora de onde é que saiu esse 10, né? E mais, né? Qual vai ser a aceleração na Lua? Porque a gravidade, a aceleração gravitacional, ela depende da massa do corpo celeste, né? Então, no caso aqui, a Terra tem muito mais massa do que a Lua, então, logicamente, que a gravidade terrestre é muito maior do que a gravidade lunar. E para fazer este cálculo, né? A gente vai ser remetido aqui à lei da gravitação universal de Newton, que diz que a força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer vai ser dada pelo produto entre a constante de gravitação universal, a massa de um dos corpos, vezes a massa do segundo corpo, dividido aí pela distância entre eles ao quadrado. Isso é a lei da gravitação de Newton. Quando se trata aí da relação em que um dos corpos é um corpo celeste, por exemplo, a Terra ou a Lua, aí a gente até escreve um pouquinho aqui diferente para simbolizar isso, né? Então, a força gravitacional, por exemplo, na Terra, seria o produto entre a constante de gravitação universal vezes a massa terrestre vezes a massa mzinho aqui de qualquer corpo na superfície da Terra. Então o mzão ou mt, né, que eu destaquei aqui, seria a massa da Terra e o mzinho aí seria a massa de qualquer objeto aqui na superfície da Terra. A nossa massa, por exemplo. Tudo isso dividido pelo quê? Tudo isso dividido pelo raio médio ao quadrado. Esse raio médio ao quadrado, ele é chamado de raio médio porque a Terra não é uma circunferência perfeita, então o raio dela não é igual em todas as posições em que você for medi-lo. Então, na prática, nós temos aí um geóide, que é uma superfície toda irregular e mais ou menos em forma de ovo, né, digamos assim. Então, o raio ele não é igual em todos os pontos. Então, por isso que a gente utiliza o termo raio médio. Então, em média, o raio da Terra, cadê ele? Tá aqui. Seria esse aqui de cima, 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Então, aqui seria o raio ao quadrado. Dessa segunda forma de escrita que eu fiz aqui com vocês, ó, o que eu posso destacar? Eu posso destacar, deixa eu mudar aqui para vermelho, eu posso destacar essa parte aqui, ó. De acordo com as nossas construções aí na aula, a gente chegou à conclusão de que essa parte, ela corresponde ao que nós chamamos de aceleração da gravidade. Seria o G. Então, isso aqui corresponde ao valor de G, aceleração da gravidade. Então, baseado nessa construção é que a gente vai poder resolver a nossa primeira questão aí do exercício, né? Então, vamos lá. Nós vamos primeiro calcular aqui na Lua, depois na Terra, para ver aí se os valores batem, né, com o que a gente usa nas questões. Então aqui nós vamos calcular a aceleração da gravidade lunar, vou chamar de GL, será igual à constante de gravitação universal, multiplicada aí pela massa, nesse caso será a massa da Lua, dividido pelo raio médio da Lua ao quadrado, né? Raio da Lua ao quadrado. Vou voltar aqui para a caneta azul, gosto mais dessa cor, e vamos substituir os termos aqui, ó. Então, a gravidade lunar será igual a constante de gravitação universal 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, multiplicado pela massa da Lua. De acordo com a questão, a massa da Lua mede 7,4
vezes 10 elevado a 22 quilogramas, né? Tudo isso dividido pelo raio médio da Lua ao quadrado. Quem é o raio médio da Lua aqui que ele fala, né? Ele diz que o raio da Lua é de 1,7 vezes 10 elevado a 6 metros. Então, você vai ter que colocar isso ao quadrado. Eu recomendo colocar entre parênteses. Então, vai ficar 1,6 vezes 10, melhor, 1,7, né? É 1,7. Vamos lá, vamos apagar isso aqui. 1,7 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, recapitulando, nós partimos aqui da lei da gravitação universal de Newton. Força gravitacional é igual a constante de gravitação vezes massa 1 vezes massa 2 dividido por distância ao quadrado. Especificamos que essa lei vai ser aplicada aí a força entre um corpo celeste e um corpo comum sobre a superfície desse corpo celeste. E aí eu expliquei aqui, né, o caso da Terra. Então seria a força da gravidade na superfície da Terra, onde você teria aí a constante de gravitação universal vezes a massa da Terra vezes a massa de um corpo qualquer na superfície, dividido aí pelo raio médio da Terra ao quadrado. Então isso aqui é o valor de G. Talvez não tenha ficado claro por que a gente chegou a essa conclusão, né, que isso seria a gravidade. É porque, se você olhar para essa construção, né, isso tudo aqui, ó, seria igual ao peso. Então, quando se trata da força na superfície, nós temos o peso. E como é que se calcula peso, né? Você tem que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Nesse caso, é a massa do corpo, né? Então, por isso que a gente pode afirmar que essa gravidade aqui pode ser calculada com esses termos aqui, ó. Constante de gravitação, massa da Terra dividido por raio ao quadrado. Trouxemos essa ideia para o caso da Lua, onde só vamos substituir aqui os valores relativos à Lua, obviamente. Pessoal, daqui para frente é matemática, resolução aqui das continhas, né? Como se trata aqui de uma notação científica, vou fazer de forma bem passo a passo mesmo, né? Para quem tem dúvida em notação, pegar a ideia aqui básica, né? Então, o que a gente vai fazer? No numerador, nós temos uma multiplicação de fatores que estão escritos em notação científica. Na multiplicação, qual é a regrinha básica? Você pega os termos que estão multiplicando as potências e vai multiplicar esses termos entre si. Então, quem são os termos que multiplicam as potências de base 10 aqui? É o 6,7 e o 7,4. Então, na prática, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 6,7 e vai multiplicar por 7,4. E o restante, professor, o que a gente faz? O restante você vai conservar a base 10. Então, vai multiplicar pelo 10 aqui e vai somar os expoentes. Então, você tem ali que o primeiro expoente é o menos 11 e você vai ter que somar esse menos 11 com o segundo expoente. Então, vou até colocar em vermelho aqui esse sinal de mais, que é da regra. E quem é o segundo expoente, né? O segundo expoente é o 22. Então, você vai ter que somar com o 22. Vou colocar até entre parênteses o 22, porque se por acaso fosse menos 22, você teria que fazer esse joguinho de sinal aí, com o sinal do expoente e o sinal da regra, né, que é mais. Então, já chegamos aqui a uma descrição do que fazer com o numerador. No denominador, o que é que nós temos aqui na prática, né? Na prática, nós temos uma exponenciação de notação científica. E na exponenciação, o que a gente vai fazer? O número que multiplica a potência vai ser elevado ao expoente que está fora. Nesse caso, quem é que multiplica a potência aqui é o 1,7, o expoente de fora é 2. Então, vai ficar 1,7 ao quadrado. E a potência, o que a gente faz? Nós vamos conservar a base, conserva a base 10, e vou multiplicar os expoentes. Então, o expoente interno é o 6, e eu vou multiplicar esse 6
pelo expoente que está do lado de fora. Então, eu vou até colocar aqui em vermelho, ó, o pontinho da multiplicação. Vou voltar aqui para o azul e vou multiplicar por quem está fora. Vou deixar entre parênteses também, que é o 2, né? É o 2 que está fora. Então, recapitulando, na multiplicação, multiplico quem multiplica as potências, conservo a base e somo os expoentes. Na exponenciação, eu elevo quem multiplica a potência ao expoente que está fora, conservo a base e multiplico os expoentes. Daí para frente vamos fazer essas continhas, né? Nosso espaço vai ficar pequeno. Nosso espaço aí ficando pequeno, eu vou arrumar mais um espaçozinho aqui, jogar a segunda questão mais para baixo, para a gente continuar. Então vamos lá. Voltar aqui para a caneta azul. Vamos continuar aqui. Então a gravidade lunar será igual. Aqui, pessoal, não vou perder tempo fazendo essas continhas de multiplicação. Vou utilizar aqui a calculadora. A gente está no ensino médio, aí vocês treinam essa parte aí de multiplicação. Tem até vídeo no canal ajudando aí a lembrar dessa parte, né? Se eu achar a calculadora aqui, cadê a calculadora? Cadê a calculadora? Calculadora aqui. Então vamos lá, qual é a continha primeiro que nós temos que fazer? 6.7 multiplicado 6.7 multiplicado por 7.4. 6.7 vezes 7.4. Então aqui nós vamos ter 49,58. 49,58 vezes 10, ó. O que vai acontecer com os expoentes? Aqui eu tenho menos 11 mais 22, né? Ó. Menos 11 mais 22 vai dar 11 positivo. Então fica 49,58 vezes 10 elevado a 11. Tudo isso dividido pelo quê? Vamos lá. 1,7 ao quadrado. 1,7 ao quadrado é a mesma coisa que 1,7 vezes 1,7, não é isso? Então você vai ter aqui 2,89. 2,89 aqui embaixo, multiplicado por 10 elevado a quanto? 6 vezes 2, né? Então, são 10 elevado a 12. Então, já simplificamos aí as continhas arranjadas, né? O que mais nós temos? Nós temos que aplicar agora a regrinha da divisão. Nós temos a divisão agora de notação científica. Temos aqui uma divisão de notação científica. Na divisão de notação científica, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Deixa eu pegar de volta a caneta. Agora sim. Nós vamos, ó, GL igual... Nós vamos pegar os números que multiplicam as potências e nós vamos dividir um pelo outro. Então, na prática, o que nós temos é isso aqui mesmo. 49,58 vai ter que ser dividido por 2,89. E o que eu vou fazer com as potências? Eu simplesmente vou conservar a base 10 e agora eu vou subtrair os expoentes. Sempre o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, lá no numerador eu tinha o expoente 11 e eu vou ter que subtrair, deixa eu colocar aqui em vermelho, eu vou ter que subtrair o expoente que está no denominador. E que expoente é esse? É o 12. Vou pegar o 12 aqui. Ó. Então, recapitulando, divide os números que multiplicam as potências, conserva a base 10 e subtrai os expoentes, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. De novo, vou usar a calculadora aqui, é óbvio, para a gente adiantar a conta, né? E vamos fazer essa divisão aí. Ó. Nós vamos ter 49,58 dividido por 2,89. Isso aqui vai dar um número muito grande, 17,15709, por aí vai. Então, nós vamos fazer uma aproximação aqui. Que aproximação é essa? Com quantas casas decimais eu vou aproximar?
Aí eu olho os números originais aqui, ó. Todos eles têm uma casa decimal, tá vendo? Então eu vou aproximar para uma casa decimal. Então como eu tenho aqui 17.1557, então depois desse 1 eu tenho um valor aí que está acima de 5, né? Então eu vou aproximar para 17.2. Então aproximadamente 17.2 vezes o quê? Vezes 10 elevado a 11 menos 12 dá menos 1. E aí nós temos que a gravidade lunar é de 17.2 vezes 10 a menos 1. Galera, esse expoente menos 1, expoente aí com uma unidade, não justifica a gente deixar o número escrito dessa forma. Então o que eu vou fazer? Nós vamos agora mexer nessa vírgula. Nós vamos jogar a vírgula aqui, ó, uma vez para a esquerda, vou jogar ela para cá. E quando eu faço essa passagem, né, o que vai acontecer com a minha potência aqui? Eu vou somar mais um aqui no expoente. Para cada pulo que a vírgula dá para a esquerda, eu somo mais um lá no expoente. Para cada pulo que a vírgula dá para a direita, eu subtraio um lá no expoente. Como eu estou pulando uma vez, né, então é um pulo, vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu voltar para o azul. Então, gravidade na Lua será igual aproximadamente a 1,72 vezes 10 elevado a menos 1. E como eu havia falado para vocês, devido a esse pulo que nós demos aí na vírgula, eu vou ter que somar mais um aqui no expoente. Quando eu faço aí essa... Deixa eu ganhar mais espaço, né? Quando eu faço aí essa passagem, né? Deixa eu reescrever a vírgula aqui que ela apagou. Quando eu faço aí essa passagem, o que vai sobrar para a gente aqui? Ó? Que a gravidade lunar é de aproximadamente quanto? 1,72 vezes 10 elevado a 0. Galera, só que 10 elevado a 0, tudo isso aqui, ó, vale 1, né? Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então você vai ter 1,72 vezes 1, que vai dar 1,72. Então a gravidade lunar é igual a aproximadamente 1,72 metros por segundo ao quadrado, porque se trata de uma aceleração, né? Então nós temos aí o cálculo da gravidade lunar. Para aqueles que gostam aí de trabalhar com as aproximações de forma ecologicamente correta, né? Perceba que o valor encontrado tem duas casas decimais. Como nós usamos aqui valores com uma casa decimal, eu posso aproximar ainda mais aqui esse valor para uma casa. E aí você vai ter que aproximadamente a gravidade lunar com uma casa decimal, né, ela será de 1,7 metros por segundo ao quadrado, né? Então nós chegamos aí neste resultado. Beleza? Beleza, galera? Então tá aí, ó. Fizemos o cálculo da gravidade lunar. O cálculo ficou um pouquinho grande porque eu fui detalhando para vocês a questão aí da notação científica, né? Então, para quem nunca viu isso, ou para quem viu, mas não prestou muito bem atenção, eu detalhei com vocês aqui no vídeo, passo a passo aqui da notação científica. No caso aqui da gravidade terrestre, eu já não vou detalhar mais dessa forma, já vou ser um pouquinho mais direto, porque eu já fiz o detalhamento antes e vai ser a mesma receita aí do que eu acabei de fazer. Então vamos lá, como é que eu vou calcular a gravidade terrestre? É só aplicar a mesma ideia que discutimos no início. Gravidade terrestre será igual a constante de gravitação universal, multiplicado agora pela massa da Terra, dividido aqui pelo raio da Terra ao quadrado. Substituindo aí os valores, nós teremos que a gravidade terrestre
será igual a 6,7, né? Vezes 10 elevado a menos 11, multiplicado aí pela massa da Terra, que é de 5,97 vezes 10 elevado a 22 quilos. Tudo isso aqui dividido, e não é 22, é 24, né? Eu estava até achando estranho, a massa da Terra menor que a massa da Lua, tá errado, né, pessoal? Que eu olhei lá em cima no lugar errado. 22 é para a Lua, 10 a 24 aqui para a Terra, né? Então vamos corrigir aqui. Já ia ficar o cálculo errado, tá vendo? Então sempre confere aí os dados. Então, aqui, ó, 5,97 vezes 10 elevado a 24, agora sim é a massa da Terra, tá vendo aqui, ó, dado da questão. Tudo isso dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Quem é o raio da Terra? 6,37 vezes 10 a 6. Então fica aqui, ó, 6,37 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso ao quadrado. Daqui para frente eu vou ser um pouco mais direto, né? Então, gravidade terrestre, já vou multiplicar logo, né? Vou pegar os números que multiplicam as potências e vou multiplicá-los entre si. Quem são eles? O 6,7 vou multiplicar com 5,97. E aí eu terei aqui 39,999, né? Então, 39,999. Deixa para arredondar no final, né, galera? É melhor. Vezes 10 elevado a quanto? Aqui eu vou somar os expoentes, né? Tem um menos 11 aqui. Tenho que somar com o outro, que é 24. Fica menos 11 mais 24, né? Então, você tem, ó, menos 11 mais 24, né? Menos 11 mais 24. Então, você vai ter aqui 13, né? 10 elevado a 13, ó. Tudo isso dividido por quem? Dividido por 6,37 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Então, vou fazer logo, 6,37 vezes 6,37. E aqui vai dar, ó, 40,5769 vezes 10 elevado a 6 vezes 2, 12, né? Lembrando, galera, que eu não estou arredondando agora, no meio da conta. É sempre recomendado fazer o arredondamento no final e eu estou usando calculadora. Por isso que eu posso fazer isso, né? Se você não tivesse com calculadora, você já poderia, para facilitar a tua vida, fazer uns arredondamentos aí pelo meio. Aqui seria, no numerador, você poderia colocar o 40 e no denominador aqui seria 40,6, né? 40,6. Mas sigamos aqui, ó. Gravidade terrestre será igual a 39,999 dividido por 40,5769. Você vai ter aqui 0,9857. 9857. Vou deixar com 4 assim, neste instante a gente arredonda, né? Vezes 10 elevado a quanto? Na divisão eu subtraio os expoentes, né? Então eu tenho 13 em cima, 12 embaixo, 13 menos 12 vai dar um positivo aqui, ó. Então a gravidade terrestre será igual, aproximadamente, aqui já seria aproximado, né? Que eu tenho muito mais casos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu quero tirar esse 1 daqui, ó. Só que esse 1 agora está positivo. Lembra que eu falei no instante? Quando eu jogo a vírgula para a esquerda, eu vou somar mais 1 no expoente. Quando eu jogo a vírgula para a direita, né, a cada número que ela pula, eu vou subtrair um número lá no expoente. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Jogar essa vírgula lá para a esquerda, para a direita, melhor dizendo, né? Querer jogar ela para cá, uma vez, né? Porque eu vou subtrair menos 1 aqui em cima e eu elimino a potência.
Então vai ficar assim, ó, 9,857 vezes 10 elevado a 1 menos 1, né, que vai dar zero. Eu já botei o zero ali. 1 menos 1, que vai dar zero. Então a gravidade terrestre será igual a aproximadamente 9,857 metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, vamos arredondar isso aqui para uma casa decimal. Então, para uma casa decimal, a gravidade terrestre, com os dados que foram fornecidos, você teria aí 9,9 metros por segundo ao quadrado, que já era um valor esperado, né, galera? A gente sabe que, em média, aí seria de 9,8 até 10, com os parâmetros usados aqui no ensino médio, né? Mas a gente pode chegar até a 9,78 quando você considera aí algumas regiões da Terra. Então tá aí a nossa questão resolvida. É uma questão que é bem braçal, né? Tem muita continha aqui para fazer devido às notações científicas. O calculador ajuda um pouquinho por conta dos números decimais, mas o principal de tudo é saber as regrinhas de notação científica. Veja o quanto eu consegui aqui ganhar, né? Aplicando diretamente as regras, e aqui do lado esquerdo, detalhei cada uma das regras, né? Então tá aí a resolução, já dentro do valor esperado. Então, na próxima questão aí a gente vai usar esses valores para calcular pesos, né? Então fique por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar aqui e volto já com a próxima questão. Até já!